de 2021, daqui a 2 dias se completam 50 anos da morte de Carlos Lamarca, do assassinato de Carlos Lamarca. Darcy Rodrigues conheceu, conviveu e foi, como o Rodolfo disse, o lugar-tenente de Lamarca, que combateu a ditadura militar, e a gente queria, então, conversar com o Darcy sobre essa experiência dele, sobre a sua visão de Carlos Lamarca. Mas antes, Darcy, eu queria que você nos contasse sobre você. Você tem uma trajetória, enfim, muito intensa, muito expressiva no combate à ditadura. Você começou cedo a lutar contra as injustiças. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você começou a militar, como é que você entrou na vida política. Vai lá, Darcy. Bem, primeiramente eu quero agradecer ao Tucameia, a você, Leonor, ao Rodolfo, a oportunidade de prestar uma homenagem ao grande comandante Carlos Lamarca, e mais que isso, resgatar a dignidade que foi simplesmente usurpada pela direita e pelos reacionários e golpistas desse país. Me lembro de ter dito, em certa ocasião, para o Erasmo Dias, Tiradentes precisou de 200 anos para ser conhecido como herói, reconhecido como herói. Espero que o comandante Lamarca necessite de menos tempo. Por quê? Porque o comandante Lamarca, antes da versão que foi colocada como traidor, como um cara que traiu o exército, eu quero dizer que o Lamarca teve tanta dignidade que saiu do exército para combater o exército. Nós, o Lamarca e todos os companheiros do exército que apoiamos o governo João Goulart, nós éramos fiéis ao nosso juramento à bandeira. No dia 19 de novembro de 1960, eu estava completando 19 anos e jurei defender os poderes constituídos, a ordem e a lei. O Lamarca já estava saindo da academia, já tinha feito o juramento de oficial, e quando nós nos encontramos, nós imediatamente identificamos que havia uma traição por parte dos golpistas dentro do exército. Nós não pactuamos dessa atitude e nós saímos do exército para combater os traidores da pátria que usurparam o poder, rasgando a Constituição no dia 1º de abril de 1964. Já tinham tentado fazer essa traição, cometer essa traição, no dia 24 de agosto de 1961. Nesse momento, eu estava dentro da escola e o Lamarca já estava no 4º Regimento. O Lamarca foi para o Rio Grande do Sul, esperava um contato com o 3º Exército e, com certeza, se bandearia para o lado da legalidade para defender o presidente, cumprindo o seu juramento à bandeira. Isso tem que ficar muito claro. Se existiram traidores, foram os que conspiraram contra a democracia e contra um presidente eleito e empossado no cargo maior da nação. Eu digo isso porque nós temos que desmistificar essa campanha. Assim como há um genocida contra o povo brasileiro,
também houve um genocida contra quem cumpriu a Constituição em 64. Eu me lembro que nós, em março de 1969, Carlos Lamarca, José Mariani, Zanirato e eu fomos tidos como os maiores inimigos daquele regime usurpador. Você falou em morte do Lamarca. Eu prefiro dizer assassinato do Lamarca, porque o Lamarca não foi morto em combate, ele estava ferido e foi executado em Brotas de Macaúba. Com respeito a... Você falou na minha participação. Quando eu entrei no Exército, eu já participava do movimento estudantil, já tinha fundado a Associação Translagoense de Secundaristas e já tinha sido aclamado primeiro secretário-geral da Associação Translagoense de Secundaristas. Portanto, eu, quando entrei no Exército, eu já tinha um compromisso com a Constituição, eu já tinha um compromisso com a normalidade, a vida normal da nação. Assim como nosso companheiro, meu eterno comandante, Carlos Lamarca, já dentro da Academia Militar, numa das revistas da AMAN, ele foi fotografado em sua cama, num final de semana, lendo Tolstói, Guerra e Paz. Assim que eu pude, eu lhe presenteei com um livro do Tolstói, porque eu sabia do seu interesse pela literatura, não só nacional, como mundial. Então, o Lamarca, é muito difícil falar do Lamarca, porque o Lamarca não cabe dentro dos livros, o Lamarca não cabe dentro de um programa, o Lamarca não cabe dentro de uma entrevista. A sua estatura é gigantesca e ele, algum dia, será merecidamente reconhecido como herói nacional. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, eu queria dizer que eu estou agradecendo a vocês, agradecendo a oportunidade de falar de uma das maiores personalidades do século XX do nosso país. Então, Lamarca está no mesmo nível de um Luiz Carlos Prestes, de um Apolônio de Carvalho, de um Barata Ribeiro, de um Getúlio Vargas, que foi um grande estadista também, que nós podemos, numa outra entrevista ou numa outra oportunidade, discutir sobre isso. Eu fui militante do PTB na minha juventude. Por quê? Porque o PTB realmente representava os trabalhadores. E o Getúlio, com toda a sua simplicidade e sua grande sensibilidade, viu que a classe média brasileira estava crescendo, evoluindo e necessitava de uma participação. Criou o PSD e entregou o comando do PSD para o Tancredo Neves, para poder organizar a classe média desse país. Então, são coisas que a história passa por alto e não registra corretamente. Então, nós temos muitas personalidades, muitos políticos que merecem ser homenageados. E eu quero dizer para vocês que eu cheguei a Bauru, eu poderia ter ficado num grande centro, poderia fazer política num grande centro, eu vim para Bauru para resgatar o meu nome aqui no interior. E em Bauru, eu consegui eleger
um prefeito, em 1982, progressista, que me convidou para entrar na sua administração. Eu entrei para ficar 4 anos e fiquei 26 anos. Eu entrei para participar de uma administração e participei de 5, com toda a oposição ideológica, com toda a oposição que a direita, capitaneada por um indivíduo que foi resgatado em Bauru pela sua liderança na região para ser o representante da ditadura, o dono do Expresso de Prata, senhor Franciscato. Então, eu poderia falar muito, mas eu prefiro me ater às suas perguntas, às suas orientações e responder para contribuir o máximo possível com a sua entrevista. Muito obrigado, Darcy. Você falou um pouquinho aí da sua primeira vez que viu Lamarca. Nós gostaríamos que você contasse como você conheceu Lamarca, quando conheceu e como vocês passaram a militar juntos. Bem, como eu disse, no dia 24 de agosto de 1961, eu estava dentro da escola, era um dia do soldado, aliás, 25 de agosto, digo melhor, e aí houve a renúncia do Jânio e a tentativa de golpe. Me lembro que nós fomos colocados em formação e fomos questionados sobre uma pseudo-crise institucional no país, ao que um dos alunos do curso de infantaria assumiu uma postura militar de reverência e disse o seguinte: não existe crise institucional. Nós temos um vice-presidente eleito e temos que dar posse ao vice-presidente. O comandante do curso pergunta se mais alguém apoiava as palavras desse aluno. Esse aluno chamava-se Tavares. Ao que todo o curso de infantaria da Companhia de Petrechos tomou a posição militar adequada e, em uma só voz, disse que estávamos ali para cumprir a Constituição e defender a posse do Jango. Isso extrapolou, saiu para fora dos muros da escola. E nós tínhamos um sargento que servia em Quitaúna que levou a notícia de que houve uma tomada de posição no curso de infantaria e eu era um dos que tinha tomado posição e que estava designado para servir no 4º Regimento. Eu chego no 4º Regimento, vou para a 5ª Companhia, o Lamarca estava na 4ª Companhia. Eram 2 companhias que estavam unidas no mesmo prédio, e aí, numa quarta-feira, que normalmente tinha meio expediente, eu estava comandando a companhia e fazendo uma limpeza no pátio, o Lamarca dando instrução, aí ele para a instrução, chega e fala: sargento, preciso falar com você. É evidente que um oficial abordando um sargento, assim, sem muito motivo, causou um certo desconforto de minha parte. E eu simplesmente disse para ele o seguinte: sim, senhor, assim que eu terminar o meu exercício, eu falo com o senhor. Tomei a posição adequada, ele falou: fique à vontade. Eu falei: eu estou à vontade. Aí, terminou a reunião, ele me disse: precisamos conversar sobre política. Eu falei: a minha política é servir o Exército. Aí ele falou: vou mandar alguém falar com você.
Então, a primeira conversa minha com o Lamarca foi muito, até certo ponto, ríspida. Aí vem um sargento da companhia dele, Sargento Santiago, que havia participado de um congresso de estudantes em Dourados, em Mato Grosso, que tinha feito a escola 2 anos antes que eu, chegou e falou: Darcy, você não tratou bem o tenente é nosso amigo. Aí eu falei: olha, eu não sei, eu estou chegando e quero saber o que está acontecendo. Ele falou: não, em 61, nós descemos e ele tomou posição a favor da posse do Jango e tal, papapá, e soube que você tomou a mesma atitude na escola e quer conversar com você sobre isso. Então, esse foi o nosso primeiro contato, e a partir daí, nós ficamos tão ligados um ao outro, a ponto dele me chamar de mano, de irmão. Então, estivemos juntos, daí para frente, em todas as situações adversas que aconteceu, nós estivemos juntos. Darcy, como é que era o Lamarca como comandante, como militar? O que você lembra da convivência com ele no quartel? Eu digo mais, eu gostaria de ter conhecido outro comandante do porte do Lamarca, porque o Lamarca cumpria fielmente até a etimologia da palavra comandar, ou seja, comandar, ou seja, mandar junto. O Lamarca mandava junto com os subordinados. O Lamarca não se impunha como oficial, não se impunha pelo regulamento, não se impunha pela força, se impunha pelo exemplo, se impunha pela postura que ele tinha. O Lamarca era um sujeito extraordinariamente disciplinado, a ponto dele tirar 24 horas de serviço e, quando terminava o serviço, que tinha que ir para a companhia continuar a instrução, ele tomava um banho e colocava uma roupa que ele tinha trazido de casa, engomada, parecia que ele tinha acabado de chegar no quartel. Então, era uma pessoa extraordinariamente competente e humana, tratava todos os subordinados, no caso, os outros oficiais, os sargentos e a tropa, cabos e soldados, não se impunha, ele comandava. Então, é isso que eu digo. O Lamarca, para mim, é meu eterno comandante. Até o último dia da minha vida, eu vou estar pensando que eu tenho que ter uma atitude para homenagear o Lamarca. Eu assumi cargos políticos aqui em Bauru, perseguido ideologicamente, combatido pela imprensa que estava na mão da reação, e eu lembrava do ensinamento do Lamarca. Temos que ser os melhores, temos que dar exemplo. Então, esse era o Lamarca, dava exemplo e era sempre o primeiro. No Vale do Ribeira, eu tinha que brigar com ele, eu tinha que, muitas vezes, falar para ele: você vai para o meio da formação, porque você não pode se expor. Não, e você? Não, eu vou na frente, eu vou na ponta de vanguarda, que é a nomenclatura. E você vai no meio da tropa. Ele reagia, muitas vezes falou: então vamos os dois na ponta de vanguarda. Então, o Lamarca era uma pessoa que realmente era comandante. Eu me lembro
que teve um incidente na rua Piratininga, houve um tiroteio e um soldado apontou a arma para mim, um soldado, naquela época chamava Guarda Civil, apontou a arma para mim e ele reagiu, não permitindo que o soldado atirasse em mim. E a grande preocupação dele: quero conversar com o Darcy, quero ver como ele está. Então, ele não perguntava, o Darcy está bem? Fulano está bem? Não, ele ia atrás e queria conversar, queria trocar ideia. E era muito, muito, como que eu diria, o tratamento era tão humanizado que a gente não sentia a diferença entre comando e comandados. Então, como eu disse, o Lamarca é diferente. O Lamarca, dentro do 4º Regimento, o Lamarca era tido como exemplo. Por quê? Porque ele era sempre o melhor. Era a melhor instrução, era o melhor comportamento, era a pessoa que dava exemplo, era a pessoa que orientava a sua tropa, era a pessoa que se interessava por quem estava sob seu comando. Então, é uma coisa que... E eu vou até fazer um comentário. No dia 26 de julho de 1970, eu estou na Praça da Revolução, o comandante Fidel sobe para ocupar o palanque e tem que subir uma escada. O meu Cicerone me puxa para a beira da escada, fala: comandante Darcy Rodrigues. Ele olha e fala: lugar-teniente de Lamarca, hay que traerlo, se não se muere, hay que traerlo. E aí a segurança já puxa. Então, veja bem, uma das pessoas mais importantes naquele momento, na história da política latino-americana, falava do Lamarca como se fosse uma pessoa do seu convívio, a pessoa da sua relação. Então, é o que eu digo, a sua estatura é imensa. E não é as más línguas, não é a campanha difamatória que vai tirar o mérito e a postura monumental que o Lamarca teve. Então, quando cercaram o Lamarca em Pintada, lá ao lado do Alto Maior, eles tinham certeza que o Lamarca não caberia dentro de uma prisão. Porque eles já tinham outro exemplo. Quando foi preso em 24, o Prestes nunca se apresentou a não ser trajado de terno, com gravata e perfumado. E o Lamarca seria igual, ou seja, não caberia dentro de uma prisão. Então, mataram, assassinaram, covarde esse Darcy, era o Lamarca. Legal. Darcy, queria voltar na época. Oi. Darcy, na época, lá em 60. Havia uma forte presença, uma presença significativa do partido do PC, do Partido Comunista, nas Forças Armadas. Por que Lamarca decidiram optar pela resistência armada?
Olha, aí eu tenho que invocar um economista que, para mim, no meu modo de ver, foi o responsável do movimento de esquerda no Brasil, particularmente. O Partido Comunista defendia uma fase de libertação nacional. O PCBR defendia uma fase de libertação nacional. Partidos, da mesma forma. Aí o Ladislau Dalbor, hoje ele se faz chamar de Ladislau, mas o nome original dele, ele é judeu de origem polaca, o nome dele é Ladislas Dalbor, o Jamil. Ele escreve um trabalho muito bem feito, provando que não existia mais burguesia nacional. Portanto, não existia mais libertação nacional. O caráter do movimento tinha que ser imediatamente socialista. A VPR foi a primeira organização que começou a falar: a nossa revolução é socialista, não é libertação nacional. Hoje é fácil. Por quê? Porque o capital evoluiu, hoje é globalizado e antes passou pelo monopolista, passou por uma série de etapas, mas já naquela época, o Ladislas Dalbor já antevia a mudança do capital e a necessidade de uma mudança radical na questão da estrutura de um governo que substituísse, no caso, a ditadura. O Ladislas, vou fazer até uma propaganda, o Ladislas lançou há pouco tempo um livro chamado Capital Improdutivo, ou seja, ele aborda a questão do capital financeiro como um capital que não é usado na produção. Ele é usado única e exclusivamente para obter lucro. Nesse caso, é um capital improdutivo. Só que falar isso em público significa falar. Então, é difícil. Eu, conversando com meus filhos, conversando com minha companheira, eu disse outro dia o seguinte: infelizmente, nós pagamos o preço de sermos melhores. Pagamos o preço de sermos mais inteligentes que essa direita arcaica e negativista. Então, é isso aí. A partir do momento, nós achamos que a única forma de ter o sistema não era mais pela via... O grande racha do Congresso da VAR Palmares, em Teresópolis, Lamarca, Darcy, Nóbrega, e mais seis companheiros, Cláudio, nós saímos em 7 do Congresso, porque nós não concordamos com o desenvolvimento do Congresso. Uma manhã, eu lembro, Cid, né, no caso, o Cid, esse Congresso não vai dar em nada. Ele falou assim: você também está achando isso? Eu falei: perfeitamente. Ele falou: então fica quieto que hoje nós vamos tomar posição. O Congresso foi aberto, ele pediu a palavra e
que estava concordando com o andamento do Congresso, e a partir daquele momento ele está retirado. Levantei, Cláudio levantou, o Zé levantou, o Nóbrega levantou, e imediatamente nos retiramos do Congresso e voltamos à nossa estratégia antes da fusão da VPR com o que aconteceu. Essa foi a grande diferença nossa com Marighella, com o movimento Tiradentes, com os irmãos Carvalho, foi a grande diferença nossa com todos os outros movimentos. E nós já estávamos um passo à frente naquele momento. Darcy, antes da gente falar dessas divisões, desse momento, teve a saída do quartel. Eu queria que você nos contasse como é que foi essa decisão. O Lamarca saiu com mais de 60 fuzis. Eu queria que você contasse como é que foi a saída de vocês do quartel. Você saiu no mesmo dia, nós estamos falando do dia 24 de janeiro de 1969. O que aconteceu aí na saída do quartel? Você falou que você já não viu a necessidade de sair. Como é que foi isso? Bom, eu agradeço a pergunta e reforça a minha obrigação, o meu compromisso de reescrever, ajudar a reescrever a história do Lamarca. O Lamarca, há muito tempo, já pensava em assumir uma postura radical e sair do Exército e passar para um movimento fora do Exército. Quando ele volta de Suez, vai para o Rio Grande do Sul, volta do Rio Grande do Sul, me procura e pergunta: o que restou? Eu falei: dentro do quartel. Aí começamos a conversar e ele falou: nós temos que sair do Exército para combater os traidores. É bom que se fale a palavra exata. Sair do Exército para lutar contra os traidores de fora para dentro. Quem eram os traidores? O movimento que rasgou a Constituição de 1946 e tomou o poder no dia 1º de abril de 1964. É bom que se diga, e aí depois eu quero falar por que 1º de abril. Coincidentemente, até a data é o dia da mentira. Nós estávamos no ginásio do Ibirapuera, esperando uma tomada de posição do Cruel, do general Cruel, que era o comandante do 2º Exército. O Cruel, até aquele momento, era o homem de confiança era compadre do Jango. E nós esperávamos que ele tomasse uma posição contra a insubordinação do Olívio Filho, que já tinha saído de Pouso Alegre, Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro. Aí nós nos reunimos e ficamos esperando a tomada de posição do Cruel. O Cruel liga para o Jango e exige que o Jango torne o movimento operário clandestino, casse a CGT, prenda os líderes trabalhistas, os líderes dos trabalhadores. Coincidentemente, eu soube posteriormente que quem estava ao lado do Jango na hora desse telefone que eu vou contar
era o Rafael Martinelli que falou, você tem razão, eu assisto ao lado do Jango. Aí o Cruel liga e faz a exigência num ato de insubordinação. Aí o Jango fala que não vai fazer o que ele está pedindo, e aí ele simplesmente fala, a partir desse momento eu estou do outro lado. Isso se dá no dia 31 de março, ou seja, a partir daí, para o sul, e se consolida o golpe que já tinha iniciado com a insubordinação do Olímpio Mourão Filho, que era general e comandava a 4ª Divisão de Infantaria em Pouso Alegre. Bom, você vê, tudo traição, traição, insubordinação. O Lamarca volta para o quartel, a gente se reencontra, conversa sobre a situação, e ele fala, eu tenho um plano de sair do Exército para combater os traidores da Constituição. Ele coloca a posição dele dentro do comando da VPR, e aí organiza-se uma saída, tirando o máximo de material possível. Claro que havia todo um trabalho realizado, eu era responsável pela escrituração da carga do regimento, tinha uma ascendência sobre o comandante do Paiol, o Newton Pedreira, e a partir daí vamos organizar tudo. Há um incidente, o sítio de Itapecerica é invadido, os companheiros são presos, aí vamos fazer uma reunião com o comando da VPR. Coincidentemente, quem fez esse contato foi o Diógenes de Carvalho conosco, na Avenida Cidade Jardim. Ele coloca a situação e já diz que nós temos que abandonar o Exército e entrar na clandestinidade. O Lamarca fala, eu não vou sair assim, eu vou voltar e vou fazer o que for possível ser feito. Aí o Diógenes fala que para ele voltar sozinho, porque precisava que eu resgatasse um carro que estava na Vila Mariana e tal, e que poderia ser descoberto e ter problema. O Lamarca volta sozinho, com uma Kombi, lota a Kombi com 32 fuzis FAL, um morteiro 60 milímetros, uma metralhadora pesada e algumas metralhadoras de mão e alguns conhetes de munição. E aí sai, eu vou para um lado, ele vai para o outro. Coincidentemente, isso se dá no dia 24 de janeiro, o dia que as nossas esposas e os nossos filhos estavam embarcando para o exterior. Eu falo para o Nóbrega, que estava comigo, eu falo, olha, eu vou no aeroporto. Ele falou assim, despedir da minha família. O Nóbrega fala, eu preciso de ter contato com a organização para ver qual é a posição da organização. Aí ele liga para o Onofre Pinto, o Onofre já está com alguns companheiros do comando, recomenda o máximo de cautela possível, e aí eu vou para o aeroporto. Chego lá, encontro quem? Comandante Lamarca, que já estava lá também para se despedir da família. Então, a partir daí, entramos na clandestinidade e foi toda a prática urbana que nós tivemos.
E como é que foi esse período, até a decisão de ir para o Vale do Ribeira e fazer o treinamento da guerrilha, e como é que foi esse período da saída do quartel até o Ribeira? Bom, infelizmente, as informações que nos passavam não eram exatamente verdadeiras. Nós tínhamos informação de que havia um trabalho de campo, que estava já preparada para nos receber, e quando nós saímos do quartel, constatamos que não tinha esse trabalho. O Lamarca fica num aparelho fechado, já cooptado para ser um dos comandantes da VPR, e eu vou para um aparelho de um outro companheiro, no caso, Bacuri. Aí eu faço um comunicado para o comando de que, a partir daquele momento, eu me coloco à disposição do movimento urbano para suprir a organização que necessitava de recursos para sobreviver. O Lamarca fica junto com o Mariani e com o Zanirato em outro aparelho, esperando uma oportunidade para ir para o campo, e eu vou direto para o movimento urbano. Então, no primeiro momento, só eu que fui para o movimento urbano e o Lamarca ficou no aparelho. Posteriormente, veio toda aquela luta política, o Congresso. O Lamarca sai de Teresópolis e vai direto para o Vale do Ribeira. Já havia toda uma tratativa de adquirir uma chácara, um sítio do Maneco de Lima, e ele vai para o Vale do Ribeira. Eu permaneço no Rio, comandando o setor militar no Rio de Janeiro, e na primeira oportunidade eu saio e me reúno com o Lamarca no Vale do Ribeira. Fui o último a chegar no Vale do Ribeira. E, então, tem toda uma história aí pelo meio, né? Mas, em linhas gerais, foi isso que aconteceu. E o Vale do Ribeira, o que você lembra dessa experiência? Você foi preso nesse momento, mas o que você lembra do treinamento que estava sendo feito no Vale do Ribeira e como é que era o Lamarca nessa situação? Bem, foi feita uma reunião, foi decidido que teria que, por questão de segurança, dividir o grupo em duas bases, e aí o Lamarca sugere que o campo de treinamento receba o nome de Carlos Marighella. Aí, e fala que coloca em votação, né, coloca em discussão e votação a indicação de 2 companheiros para comandar as bases. Eu comandar uma e o Fujimori outra. E termina aquela reunião, o Lamarca se reúne com o Fujimori e comigo e diz o seguinte: bom, eu gostaria de que o Darcy ficasse como meu substituto no comando do campo de treinamento. E ele fica na mesma base que eu. E aí vem toda uma história, né? A Yara era uma pessoa extraordinariamente urbana, não tinha nenhum tipo de treinamento naquela situação de campo, e eu imediatamente comecei a ajudar a Yara, a tal ponto que num dia o Lamarca tem um problema estomacal e me chama e fala: você vai comandar a marcha. Eu saio,
vejo que a Yara não está se sentindo bem, eu, inclusive, carrego o fuzil da Yara e peço para um outro companheiro carregar a mochila. Eu tinha uma ligação extraordinariamente grande com a Yara. Eu me lembro que num dia de uma marcha, que eu estourei o tornozelo, eu cheguei na base, e a Yara, o Lamarca subiu e falou, desce e ajuda o Darcy. Aí ela desce, e aí tenta me dar a mão, falo, pode deixar que eu subo sozinho. Aí ela começa a brincar comigo e canta, né? O homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão, né? Aí eu falei, eu não sou machista. Aí ela dá risada e tal, leva na brincadeira, e o nosso relacionamento era extraordinariamente, assim, de muito carinho, de muito respeito. Bom, eu quero que você saiba que uma vez eu tive que fazer um contato com a Yara, no Rio de Janeiro, e ela chegou e falou, o que está acontecendo com você? Eu falei, nada. Não, você está pálido, você está magro. Aí eu falei, não, eu estou me alimentando. Mentira, a gente recebia uma mesadinha que mal dava para comer um prato de arroz e feijão no Rio de Janeiro, ou então um prato de espaguete lá na Espaguetilândia. Ela vai até o comando e diz o seguinte, tem nada aqui, e chama atenção, porque daqui a pouco ele vai ser preso por mendigo, de ele não está se cuidando, porque para mim a organização era mais do que a gente tinha que fazer tudo pela organização. E aí ela me defendeu. Então, eu tinha, assim, um carinho e um apreço pela Yara muito grande mesmo. E depois, e me perdoe tocar nesse assunto, que eu sei que é delicado, mas que a Claudinha deve estar assistindo, e eu peço desculpa para a Claudinha, mas acontece que a grande companheira do Lamarca foi a Yara. É tanto que, quando ele recebe a notícia da morte da Yara, ele se entrega. Ele praticamente deixou de se cuidar, de se tratar, a ponto de quando foi encontrado lá em Brota de Macaúba, em Pintada, ele estava praticamente sem condição de reação, né? Então, isso aí é doloroso falar, mas foi o que aconteceu. Darcy, então... eu fiquei no aí você falou da prisão. Quando nós descobrimos que o estava chegando no Vale, e quem descobriu isso foi o Lamarca, que o Lamarca foi para a cidade para organizar a saída do Mário Japa, da prisão e do Brasil. Então, ele comandou o sequestro do japonês, do Nobu, tira o japonês e volta. Quando ele volta, ele passa por um bar, por bar e restaurante de beira de estrada em Cajati. Quando ele está junto com Joaquim, que era o mateiro que carregava ele para baixo e para cima, o Monteiro, ele vê um carro se aproximar e consegue identificar quem está dirigindo o carro, que era o Maurício Lopes Lima.
Aí ele pega e fala para o Monteiro, vamos embora porque o Vale do Ribeira caiu. Ele sai, aí entra no carro, aí o Monteiro pega e fala assim, por favor, dá para o senhor tirar o carro para a gente sair, que nós já estamos seguindo viagem. Aí o Maurício ainda fala para o Monteiro, cuidado, viu? Tem muito guerrilheiro aí nessa região. O Monteiro falou, obrigado por ter avisado, mas a gente está indo direto para São Paulo. Mentira, estava indo para a base. Então, a partir daí o Lamarca chega mais ou menos 11 horas, meia-noite na base, manda já o Fujimori, eu já estava na base, aí faz uma reunião, comunica que o Vale tinha caído e que tinha que montar um campo um posto de observação. Imediatamente eu me apresento para montar o posto de observação. Aí ele tenta, preparado para ficar no posto de observação, sou eu. E aí eu vou com o Edmauro Gebschwert para o campo para o posto de observação. Quando constato que estava havendo o desembarque de muita tropa, eu volto para a base, faço um relatório e o Lamarca pergunta se há possibilidade de manter o posto. Aí eu falei que havia possibilidade sim. Aí ele designa o Lavecchia para voltar comigo. E o Lavecchia já estava com 51 anos, 52 anos, e não tinha o vigor físico mais que eu tinha, que o Edmauro tinha. E ele levou várias quedas no caminho. E isso aí teve como consequência que, numa das quedas, ele caiu sobre o rádio e quebrou o rádio. No dia seguinte, na hora de se comunicar com a base, o rádio não funcionava. Nós fazíamos a comunicação, a base não escutava e nós escutávamos o retorno da base. Aí nós desligamos o rádio e discutimos rapidamente, chegamos à conclusão que tínhamos que manter até a tarde o campo de observação e à tarde retornaríamos para a base. Durante o dia, uma tropa de paraquedistas é lançada e, por uma infeliz coincidência para nós, a tropa corta o nosso retorno para a base. Aí a gente tem um combate de encontro com essa patrulha dos paraquedistas, conseguimos burlar o cerco e voltamos para a base. O Lamarca tenta fazer contato, não consegue, manda uns companheiros irem até próximo do campo da base, do posto de observação, para ver se conseguia fazer um contato pessoal. O pessoal chega e ouve barulho dessa tropa de paraquedista que tinha sido lançada. Vê que não dá condição de chegar no posto, retorna e fala, olha, o posto caiu. Aí o Lamarca resolve ir para um posto de suprimento que nós tínhamos colocado e aguarda umas 6 horas a nossa chegada. É tanto que numa carta que você deve ter recebido, ele fala desse desencontro e
e fala, né? É uma situação de combate que pode ocorrer muito. Sei que você deve estar magoado porque nós não te esperamos, mas era uma situação de combate que nós tínhamos que tomar posição. Aí eu, com o Lavecchia, tiramos uma posição de sobreviver dentro do cerco que o exército tinha lançado e esperar, porque nós acreditávamos que o cerco ia ser levantado alguns dias depois. Nós sobrevivemos cerca de 10 dias dentro do cerco. Vimos que, ao invés de levantar o cerco, tinha aumentado as operações, inclusive começou a haver bombardeio aéreo em cima dos locais onde nós estávamos. Aí resolvemos furar o cerco e contatar a organização em São Paulo. Rompemos o cerco, conseguimos chegar próximo de Eldorado, só que nós não tínhamos a informação de que o Lamarca tinha saído por Eldorado. Porque a ideia era ele sair em direção ao sul, ao norte. E saindo para o norte, não ia para Eldorado, ia direto para Registro e chegar em São Paulo. Aí não sabíamos disso, vamos para Eldorado para tomar uma condução e ir embora para São Paulo. Aí caímos numa emboscada. E aí essa foi a situação em que o Lavecchia e eu fomos presos. Darcy, deixa eu mostrar aqui para o pessoal, não sei se vocês conhecem, aqui uma foto sua e do Lavecchia, tá nesse momento da prisão, é uma foto que está na capa do livro, da biografia que o nosso saudoso Antônio Pedroso Júnior fez sobre você, e é a foto, então, desse momento da prisão. Daí você foi, quer dizer, você foi preso, foi torturado, Lamarca rompeu o cerco, você depois foi libertado quando do sequestro do embaixador alemão, mas eu queria perguntar sobre o momento da prisão, depois eu queria saber como é que foi o seu contato pós-prisão com o Lamarca, mas como é que foi esse período de prisão que você passou? Olha, foi bom você tocar nisso. Essa foto é histórica, é uma foto muito importante, porque demonstra o caráter extraordinariamente beligerante e das tropas que estavam lá. Nós estávamos amarrados em cima de bombas que não tinham sido explodidas. Tanto que eu estou tentando mostrar que estou algemado quando o jornalista, o fotógrafo do Estadão tira a foto, eu trato de mostrar que estou algemado. E o Lavecchia também. O Lavecchia, inclusive, está sem camisa, tinha rasgado a camisa e estava muito frio, e eu peguei uma camisa que eu tinha na mochila e joguei em cima dele. Não sei se dá para notar na foto que ele está sem camisa, com um pano jogado em cima do corpo. Então, essa foto aí é muito importante. Demonstra exatamente o caráter da tortura que já começou no Vale do Ribeira. Aliás, é muito importante e oportuno falar sobre isso. Todos os torturadores eram pessoas
que não tinham qualificação militar, que não eram bons militares. E os sargentos que participaram, os cabos que participaram, eram a escória da tropa. Por exemplo, no Vale do Ribeira, apareceu o S2 do 4º Regimento, Major Menuzier, e um sargento que eu tinha substituído ele numa das companhias, porque ele, na hora de fazer a folha de pagamento, ele ficou tão apavorado que ele foi no médico e pediu dispensa. Aí o subcomandante do regimento mandou me chamar e falou: olha, você vai ter que assumir a furrelância. A furrelância é a tesouraria da CPP-1. Eu falei: mas quem é o Furriel? É o Aramis, sargento Aramis. Mas ele tirou licença. Ou seja, esse Aramis, que era um péssimo militar, foi cooptado para ser torturador, e eu fui torturado por ele no Vale do Ribeira. Eu me lembro que o Lamarca já tinha tido um entreveiro com o capitão Maurício Lopes Lima, que hoje está escondido lá no litoral paulista, lá em Guarujá. Ele tinha um cabo que era um daqueles caras que mal vestidos, mal uniformizados, que não tinham nenhum tipo de disciplina. E esse cara chega, quando eu estou de pendurado no pau de arara, na UBAN, e faz o seguinte comentário: olha aí o sargento Caxias. Ou seja, o sargento Caxias era o sargento que cumpria fielmente todas as obrigações. Por quê? Porque eu já tinha chamado a atenção desse cabo várias vezes, por ser um mau militar. Qual foi o destino dele? Foi ser torturador. Aramis foi ser torturador. Albernaz foi ser torturador. Rago foi ser torturador. Todo o pessoal que não tinha postura, que não era um bom profissional, era cooptado para fazer o trabalho sujo, vamos chamar assim, do Exército. Eu gostaria de fazer um parênteses sobre a questão do que está acontecendo hoje, da tentativa do governo federal de cooptar as polícias militares. No 25 de agosto, se não me engano, de 16, numa reunião que teve na Assembleia Legislativa, esse senador Olímpio era deputado estadual, e quando nós abrimos a reunião, ele apareceu, e junto com ele, um bando de policiais aposentados. Aí eu inclusive, tive uma atitude de falar: em vez de estar aqui perturbando a nossa reunião, vocês deveriam estar lá na Paulista. Falei, a Paulista já era palco de manifestação. Vocês deveriam estar lá na Paulista combatendo os militares que transformaram vocês em polícia militar, enfiaram um revólver na cintura de vocês, não deram instrução e jogaram vocês para fazer o serviço sujo da ditadura. Isso é importante. O regime ditatorial, dito regime militar, transformou a Guarda Civil
e a força pública em polícia militar não tinham condições, deram uma farda, enfiaram um revólver na cintura deles e jogaram eles para fazer o serviço sujo da ditadura. E hoje estão aí sendo prestigiados pelo presidente da República, ganhando até verba extra para ganhar casa, não sei o quê, sendo cooptado pelo presidente. Então, isso é revoltante, e eu que conheço todo o desenvolvimento da história, fico aqui me martirizando de ver a idiotice desses caras que cegamente acham que estão fazendo a coisa certa. Então, isso é muito importante que seja marcado. Essa questão foi discutida comigo e com Lamarca dentro da reunião do Estado-Maior do Vale do Ribeira. Ou seja, Lamarca, Fujimori e eu. E lá em Eldorado, um pelotão com 37 oficiais, sargentos, cabos e soldados, teve um combate com Lamarca e 4 companheiros. O Lamarca e 4 companheiros prendeu um pelotão inteiro, com quase 40 homens. Por aí vocês veem como a polícia não estava preparada. E foi para lá para fazer o serviço sujo. E continua até hoje fazendo o serviço sujo da reação e agora estão tentando criar, federalizar a polícia, que é um absurdo dos absurdos. Para quê? Para tentar cooptar para um possível golpe de Estado. Darcy, na prisão, você ainda conseguiu manter contato com Lamarca? Como foram os seus contatos, se é que ocorreram, depois da prisão? Não, na prisão nós estávamos absolutamente incomunicáveis. É bom que se diga que durante todo o tempo que eu fiquei preso na Rua Tutóia, na UBAN, que virou DOI-CODE posteriormente, eu fiquei dentro de um cubículo de aço de 1 metro por 1,5, junto com a Lavecchia. Então, de dia era um calor insuportável, à noite um frio terrível. Então, eu fiquei preso incomunicável, junto com a Lavecchia. Posteriormente, puseram junto conosco, imagina um espaço com menos de 2 metros quadrados, com 3 pessoas. Posteriormente, puseram o Colerites junto conosco também. Então, não havia possibilidade. Porém, e isso é muito importante que se diga, os policiais que cumpriam escala de serviço nos admiravam. Eu me lembro que tinha um cabo que a gente chamava de cabo roleta, porque tinha dado um tiro na cabeça brincando com um revólver, fazendo uma roleta russa. Todo dia, quando ele estava de serviço, ele chegava e falava: Sargento Darcy, cabo fulano de tal se apresentando para o serviço. Aí eu brincava e falava: está apresentado, fique à vontade. E aí acabava que, para agradar, ele chegava e falava assim: a gente vai passar um jornal aí e você trata de olhar o jornal durante 5 minutos. Aí, durante 5 minutos, a gente olhava as manchetes e tal, e lia as notícias mais importantes e tal, ele já passava para pegar o jornal de volta. Aliás, é bom que se diga que eu aprendi muito cedo, que se houvesse
um mínimo de fraquejamento, aí não segurava mais. Então, qual era a minha postura? E aí eu tenho que exaltar o Lavecchia, que também teve essa postura. Cara, eu xingava, brigava, tomava, mesmo estando de pendurado o pau de arara, eu lembrava que eu tinha assistido à tortura de 2 palestinos, e os palestinos, de pendurado no pau de arara, riam, falavam em árabe e em palestino, um com o outro, e davam risada. Ou seja, falei, a nossa atitude tem que ser essa. E aí, eu tratei de, mesmo sendo barbaramente torturado, eu sempre... E aí aconteceram casos muito interessantes que ilustram isso que eu estou falando. Por exemplo, eu fiquei na casa de uma pessoa que era simpatizante da organização e que morava numa casa, não existia condomínio naquela época, mas morava num palacete de São Paulo. Era o Zelão, e a esposa dele era a Nilda Maria, uma gaúcha. Quando começaram as prisões, o Zelão ficou com medo e se apresentou como tendo ajudado o Lamarca e eu. Aí o Albernaz, que tinha 2 torturadores sanguinários, o Albernaz e o cara que foi processado pela Dilma, que era o Homero, Capitão Homero e Capitão Albernaz. Aí me pegam, levam e falam assim, conhece esse cara? Falei, não. Aí o cara falou assim, conhece sim. Falei, rapaz, o que você ganha falando mentira, cara? Pô, eu não te conheço. Aí a Nilda do lado falou assim, não, ele deve estar equivocado e tal. Eu falei, por favor, me libera, me põe lá na minha cela, porque esse cara está louco. Ele não me conhece, está falando que me conhece. Está falando que me guardou na casa dele. Pô, vocês estão prendendo cara que deve... leva esse cara para um sanatório, para ter um atendimento psicológico, porque esse cara está louco. Eu nunca vi esse cara na vida. Claro que eu tinha visto, né? A Nilda fica impressionada com a minha posição. Aí a Nilda falou assim, o Albernaz pergunta, e essa mulher? Falei, nem desconfio quem seja essa mulher. Aí a Nilda, muito viva, pegou e falou, não, é que eu não estava em casa, eu estava esperando o meu primeiro filho e passei o tempo todo na casa de um familiar. Mentira, tá lá. Quando eu chego na minha cela, ela viu que eu estava esfarrapado, pega e me manda uma camisa, que inclusive foi a camisa que eu saí nos 40. Porque senão eu ia ter que sair de quê? De farrapo. Então, isso aí é importante marcar. Se o preso tem um mínimo de vacilação, demonstra o mínimo de medo, aí ele perde o controle, porque aí ele vai torturado até não aguentar.
Eu me lembro de outro incidente que o Erasmo Dias pega uma pistola, engatilha e põe na minha cabeça. Aí pensou que eu ia pedir que não, que pelo amor de Deus, não sei o que, papá. Eu simplesmente falei, pô, puxa essa porcaria desse gatilho que eu tô louco para entrar para a história como vítima da sanha da ditadura. O cara desmontou a pistola e guardou. Então, isso aí é muito importante. Outra coisa, uma vez falaram, você não quer falar, então agora nós não vamos te torturar, vamos torturar o Lavecchia para você falar. Aí o Lavecchia teve uma atitude muito bonita. Torturavam o Lavecchia e o Lavecchia falava, comandante, não fale, comandante, não fale, mesmo sendo torturado. Ou seja, essas coisas eu guardo e vou guardar até o último dia da minha vida. E quando eu vejo esses maus militares que até hoje denigrem a imagem do Lamarca, que denigrem a minha imagem, porque não pensa que isso aconteceu com a anistia, terminou com a anistia. Até hoje, existe essa animosidade. Me lembro que o Colerites foi preso e estava apavorado, tremendo, chorando. Aí eu estou de pendurado no pau de arara, aí pega um fio, põe na mão dele e fala assim, dá choque nele. Aí, o Albernaz, a turma do Albernaz. Aí eu viro e falo, Colerites, eu sou seu comandante, eu estou te dando ordem, me dá choque. Estou falando do Colerites que está vivo, que pode até estar ouvindo a gente nesse momento. Aí o Fernando pegou e falou assim, chegou a pegar o fio. Eu falei, faça o que eles estão mandando. Sou seu comandante, estou te dando ordem. Ele pega e joga o fio no chão e fala, não vou fazer. Depois o Colerites chega e fala assim, obrigado, Darcy. Você me fez tomar. E aí, tem outros incidentes. Por exemplo, eles tinham um médico que ficava do lado do torturado, que era o Archibata, e para falar, pode continuar, dá um tempo. E eu me lembro que eu estava feito um almôndega um dia, de tão massacrado que eu estava. Aí o Chibata chega e fala assim, tudo bem, companheiro? Falei, companheiro, a puta, desculpa a grosseria. Companheiro, eu falei um palavrão. Aí o Gaeta falou assim, eles se chamam de companheiro. Aí o Chibata falou assim, não, camarada. Falei, que camarada, rapaz? Não sou seu camarada. Não sou seu companheiro, não sou seu camarada. O Chibata é outro que, possivelmente, quando ouviu falar que eu ia ser entrevistado, deve estar assistindo. E aí eu falei para o Chibata, você é traidor 2 vezes, porque você traiu o presidente da República e está traindo o seu juramento hipocrático. Você é discípulo do Mengele e não de Hipócrates. Alguns anos atrás, eu fui convidado para participar de uma mesa redonda em Rio Preto, em Ribeirão Preto, e aí me falaram que o Chibata iria. Eu falei, ótimo. Quando ele soube que eu ia participar da mesa, ele não quis ir. Então,
Darcy? Aí eu vim não, só para terminar, eu vim para Bauru e falei assim, vou seguir os conselhos do Lamarca. Entrei na administração em 1983 e saí em 2005. Cumpri 11 cargos comissionados na prefeitura sem ser funcionário. Então, é isso. Aqui eu tenho inimigos aqui. E tomara que estejam ouvindo. Tomara que estejam assistindo. Uhum. Darcy, só para completar uma pergunta que o Rodolfo fez, quer dizer, você falou dos 40, que foi a saída proporcionada pelo sequestro do embaixador alemão. Em 70, vocês foram para o exílio em Cuba. Em Cuba, você chegou a ter algum contato com o Lamarca? E como é que você ficou sabendo que o Lamarca tinha sido assassinado há 50 anos? Primeiro, eu fui para a Argélia. Na Argélia, no dia 15 de junho de 1970, o Estadão solta a notícia da nossa saída e a manchete era a seguinte: Darcy, o mais importante. Se você tiver oportunidade, 15 de junho de 1970, Jornal Estado de São Paulo. E, claro, eu saí com pessoas extraordinariamente importantes, tais como Apolônio de Carvalho, e eu falava, Apolônio, não concordo com essa matéria. Mas tudo bem, fiz contato com Cuba, fui para Cuba. Fui para Cuba, já contei, no primeiro dia que eu estava em Cuba, eu conheci o Fidel na Praça da Revolução. Aí, tento voltar. O meu contato com Lamarca era por carta. Ele escrevia, eu respondia. Quando dava, ele recebia. Uma grande quantidade de carta se perdeu, tanto minha como dele. Mas a grande verdade é que o Lamarca sempre esteve presente na minha vida. Inclusive, ele me nomeia responsável pelo treinamento em Cuba. E isso acaba tendo até alguma consequência, porque a grande maioria do pessoal que estava em Cuba era da LN, do Marighella. E os cubanos, a partir da decisão do Lamarca, acaba me tratando com alguma diferença, né? E aí eu vejo que está difícil voltar, que não estava dando para voltar, uma crise atrás do outro, prisões, o Lamarca sai da VPR e vai para a Bahia. Aí eu chego para o pessoal que dava assistência e diz o seguinte: não considero Cuba retaguarda. Aliás, não considero Cuba retaguarda. Cuba é vanguarda. Portanto, eu quero construir o socialismo junto com vocês. Aí, tentaram me demover e tal. Eu falei, não, eu quero trabalhar. Aí fui trabalhar como professor. E me dei bem, voltei lá em 2015. Cheguei na escola que eu trabalhei, pessoal que não tinham me conhecido, professores novos e tal, os professores da minha época já tinham aposentado, mas parecia que eles me conheciam, porque todos por uma voz só, ele brasileiro, ele brasileiro, ele brasileiro. Por quê? Porque eu fui, inclusive, em 1979, eleito o melhor professor da escola, que era o título chamava Trabalhador Básico da Educação, que tinha o trabalhador básico da educação, que era professor, e o trabalhador não básico,
que era do sistema que trabalhava na infraestrutura da escola. Era faxineira, pessoal que não trabalhava com aluno. Então, eu me dei muito bem por isso, que eu sempre fiz questão de ser o primeiro que chegava e o último que saía. Aí eu fui fazer licenciatura em economia, fiz licenciatura em economia no Instituto de Economia da Universidade de Havana, militei nos movimentos populares, particularmente nos CDRs, Comitês de Defesa da Revolução, e fui até convidado para ser, para requerer, para me naturalizar cubano. Então, queria perguntar o seguinte. Oi, desculpe, então, pensando hoje, quando você pensa hoje no Lamarca, qual é, na sua opinião, o grande legado do capitão Carlos Lamarca? Bom, para mim, particularmente, o legado do Lamarca foi o exemplo de homem, o exemplo de comandante, o exemplo de companheiro, o exemplo de militante. Então, eu costumo dizer que o Lamarca é meu eterno comandante. Até o último minuto da minha vida, eu vou pensar no Lamarca como o meu comandante. Porque ele você pode falar do Lamarca sobre qualquer faceta, como homem, como cidadão, como profissional, como revolucionário. Então, ele sempre foi o melhor em tudo. E eu estava sempre ao seu lado. Então, a lembrança do Lamarca está impregnada nos meus poros. Então, essa é a única coisa que eu posso falar. Eu jamais vou ficar 24 horas sem lembrar do Lamarca. Jamais. Darcy,